Ezequiel capítulo 37, versículo 1 em diante. Quem achou diz glória a Deus. Quem não achou, fala misericórdia. Então acha aí a palavra, tem que ficar aberto. Amém? A Bíblia tem que ficar aberta, tá bom? Nós vamos meditar na palavra do Senhor para nós esta noite. Repita comigo. Quando a noiva vai para o cativeiro. Hoje nós vamos aprender sobre quando Deus enviou sua noiva para o cativeiro. Amém? Quem achou aí diz glória a Deus. Isso, maravilhoso. Ezequiel 37, versículo 1 em diante vai dizer, eu vou ler o 1, a igreja o 2 e assim por diante. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Versículo 2, a igreja bem alto. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. E então ele me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e disse, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Versículo 6. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Versículo 8. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Senhor, ó Filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Versículo 10. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. E viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. E então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel? Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Versículo 12. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu, o Senhor, sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Versículo 14, terminamos. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso e o fiz. Curva sua cabeça, vamos orar. Ó Deus maravilhoso, aqui está a tua santa palavra, Senhor. Senhor, o Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Tu nos assistes, ó Deus, tu nos conheces. Ó Deus, somos como ossos secos, ó Deus, precisando da tua água, do teu Espírito, da tua vida, Senhor. Meu Deus, ó Pai, como aqui, meu Deus, no início, Senhor, andar a sul, que o Senhor nos faça nos humilhar diante da tua presença, Senhor. Que nós, meu Deus, possamos outra vez voltar o nosso coração a ti, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus querido, Deus amado, ó Deus santo, olhar outra vez, meu Deus, ó Pai, com um olhar espiritual, ó Deus. Que possamos nos levantar outra vez, ó Deus. Para possamos, meu Deus, ó Pai, para podermos, ó Deus, ó Pai, nós adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nos ensina, Senhor, meu Deus. Nos corrija.
Meu Deus, ó Pai, nos encoraja. Pegue na nossa mão, Deus, e nos abençoa com Teu Espírito. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e pode se sentar. Aleluia. Tome seu assento. Irmãos, preste bem atenção, fique com a Bíblia aberta, para que a gente possa entender o que Deus quer falar conosco nesta noite. O livro do profeta Ezequiel é um livro muito rico, é um livro muito abençoado e um livro de muitos conselhos que nesta noite o Senhor dará a nós. Essa noite o Senhor nos ensinará por que nós temos que andar na presença do Senhor. Nós vamos ver que esse texto que nós estamos lendo de Ezequiel, capítulo 37, é um texto muito pregado nas igrejas. E quando Deus ele me deu essa palavra, Deus ele me disse que ainda há vida e ainda há esperança para nós. Ainda há muitas coisas a ser feitas. Porém, nós precisamos entender o que Deus de fato quer de nós. O livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, é um livro muito usado para exortações, para correções. Os profetas do Antigo Testamento, eles eram usados de uma forma muito dura, e muitas das vezes eles eram mal compreendidos. Muitas das vezes os profetas eram tidos como homens que só vinham trazer uma mensagem de desgraça, uma mensagem ruim, uma mensagem confrontante. Mas Deus só enviava um profeta para uma terra quando essa terra estava totalmente fora da posição de Deus. Deus enviava, Deus permitiu que o seu povo tivesse inúmeras pessoas justas, juízes justos. Ele permitiu que o seu povo tivesse muitas coisas boas, muitos homens bons. Mas quando eles não valorizavam essas coisas, Deus permitia muitas das vezes. Deus levantava um profeta para que a nação pudesse voltar a Deus outra vez. O profeta ele só era levantado no tempo de crise. O profeta ele era preparado para o tempo da crise. Se você ver Isaías, se você ver Jeremias, se você ver todos os profetas da Bíblia, eles não foram levantados em tempos legais, eles foram levantados para o tempo de crise. Qual a crise? Crise política, crise espiritual. A crise quando a nação estava fundada. Israel foi chamada para ser uma nação santa, para ser uma nação eleita, um povo escolhido. A Bíblia diz que Deus abençoou Israel, abençoou com a sua terra. Israel tinha sua pátria. Israel não era um povo agora que não tinha mais um lugar, Alex. Era um povo que tinha sua morada. Deus prometeu e cumpriu o que ele disse a Abraão, Isaac e Jacó, que o seu povo teria um lugar. E a Bíblia diz que quando eles se estabeleceram nessas terras, quando eles chegaram em Canaã, quando eles estiveram em Israel, eles tiveram um templo, os lugares bonitos, as coisas boas, Deus tinha exortado eles em Deuteronômio 8, dizendo para que eles, quando eles entrassem nessa terra, nunca esquecessem do Senhor. Que eles lembrassem sempre da onde Deus tirou eles. E que eles lembrassem que Deus tinha abençoado a vida deles, tirando eles da terra do Egito, passado no deserto e mostrado para ele as maravilhas. Eles estavam na sua própria terra, vivendo com seu povo, tinham seus filhos, sua casa, seus empreendimentos, seus negócios. Mas a Bíblia diz que Israel, mais uma vez, ela se desvia do caminho do Senhor. Ela para de adorar a Deus e começa a fazer tudo errado. Toda vez que Deus abençoava o povo, toda vez que Deus ia lá, tirava os inimigos, Deus ia lá, abençoava com o fruto da terra, e Deus fazia o seu povo enriquecer. Em vez deles adorarem ao Senhor, eles traíam ao Senhor. Em vez deles glorificarem a Deus e viverem para Deus, eles iam lá e traíam a Deus. A Bíblia vai dizer que então Deus, ele falava de madrugada, como foi aqui dito até no livro de Crônicas. Deus enviava homens para dizer: volta Israel, volta para o Senhor. Deus, uma certa feita, ele disse para Jeremias uma coisa muito importante. Jeremias, como ele era novo, Deus falou para ele que ele ia acontecer muitas coisas ruins naquela terra. A Bíblia vai dizer que Deus fala para Jeremias uma forma que Jeremias fica até meio triste. Essa cidade ela vai ser destruída, essa cidade ela vai ser derrubada, essa cidade ela vai ser destruída. E imagine agora você com 20 anos de idade aí, ou com 18 anos de idade, Deus te dá uma visão que você quer que a Santa Inês agora vai ser toda destruída. Meu Deus. Você imagine como você ficaria? Imagine Deus agora entrar no sonho e dizer para você que a Santa Inês ela vai ser completamente destruída.
Agora imagine você, na idade que você está agora, o que você de fato iria fazer? Obrigado, Luiz. O que você de fato iria fazer? Você teria coragem de sair nas ruas ou ir até as autoridades locais e dizer sobre o seu sonho? Jeremias, esses homens quando foram profetizar, eles não se profetizaram como nós estamos aqui. Estamos um número aqui de quase 100 pessoas. Eles iam até os reis, eles iam até homens poderosos, eles iam até pessoas grandes. Eram políticos, eram homens extremamente na sociedade, homens conhecidos. E a Bíblia diz que eles iam até lá com uma mensagem de exortação. Eles iam com uma mensagem dizendo para aqueles líderes se colocarem da forma que Deus queria, porque senão viriam a ruína e viriam as coisas mal. Aqui, nós vemos aqui em Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, nós vemos Deus chamando o povo outra vez ao arrependimento, para que Deus pudesse dar vida outra vez ao povo. E nós vamos ver então, quando os profetas iam e traziam a mensagem, muitos desses homens zombavam dessa mensagem. Eles faziam um pouco caso, Adriano. Eles não ligavam, Alex. Eles não queriam saber, Rodinei. Como que eu vou acreditar num comedor de arroz e feijão como o Rodinei, como o Ricardinho? Você acha que deu esse sonho? Deve ter dado de barriga cheia para ele. Só que a Bíblia diz que os profetas chamados por Deus, bastava Jeremias ir lá e falar, em poucos meses ou em poucos anos acontecia aquilo que era profetizado. E aí eles entendiam que a palavra de Deus, ela era preciosa, que aquele homem que estava ali, que foi enviado, verdadeiramente ele era um profeta, ele era um homem de Deus. Mas os profetas do Velho Testamento, os homens do Velho Testamento, os homens que foram chamados por Deus para fazer coisas grandes, eles sofreram e pagaram um preço por causa disso. Porque a verdade que vai sair da tua boca, aquilo que Deus vai dar para você, pode muitas das vezes causar um impacto no outro e trazer para a vida do outro aquilo que talvez ele não esperava. E muitas pessoas, elas não querem ter um ministério profético. Nós olhamos para a vida de João Batista e os profetas, nós vamos ver o tanto que eles sofreram para poder pregar a palavra de Deus. Nós vamos ver o que Jeremias teve. Qual foi a vida de luxo que Jeremias teve? Qual foi a vida de luxo que Daniel teve? Qual foi a vida de luxo que Amós ou todos os profetas de Deus tiveram enquanto exerciam o seu ministério? Eles não tiveram o que nós temos hoje. Eles não tiveram nada, mas o que eles tiveram, essa geração está faltando. Eles tinham a presença de Deus. Hoje nós vamos ver que nossos profetas moram em mansão. Os nossos homens de Deus, eles vivem em casas luxuosas, casas grandes, homens que profetizam coisas ou visão falsa, ou engano do teu coração, homens que para profetizar, negociam a sua chamada, negociam aquilo que está, o que Deus colocou para eles, e eles se corrompem. Mas esses profetas que nós falamos da Bíblia, eles não negociaram a sua chamada. Eles não negociaram aquilo que Deus deu para eles. Não havia barganha com Ezequiel, não havia barganha com Jeremias, não havia dinheiro, não havia status, não havia nada que pudesse tirar o que Deus tinha dado a eles. E eles iam até o povo. Ezequiel, o profeta Ezequiel, o nome dele é Deus nos fortalece, ou Deus fortalece. Ezequiel seria um fortalecimento para a sua nação. O povo de Israel, como eles adquiriram a terra e tornaram seus reis, os seus reis, em vez de eles viverem a vida com Deus, eles começaram a declinar, eles começaram a se envolver. Salomão foi o primeiro a errar no reino. Davi, ele cometeu um erro, mas ele sobressaiu e foi lá, pediu perdão a Deus, se arrependeu do seu adultério, viveu a sua vida e morreu com Deus. Salomão, ele vai exercer a sua função de rei, mas a Bíblia diz que Salomão traz agora a idolatria. Salomão traz agora a prostituição para dentro de Israel. E os outros reis começaram a imitar Salomão. Salomão teve 1000 mulheres. Salomão foi o homem que teve mais riqueza, mas foi o homem que mais no poder pecou contra Deus. Fez coisas horríveis, fez coisas, um homem com muita sabedoria, fez coisas cruéis. E a Bíblia diz, lá em, se eu não me engano, em 1º ou 2º Reis, diz que o coração de Salomão se corrompeu por causa das mulheres e daquilo que ele tinha, por causa de muito ouro e muita prata. E ele esqueceu, quase esqueceu totalmente do Deus de Israel. E depois de Salomão começou, todos os reis que vinham, um era pior do que o outro. Nenhum deles fazia o que era bom, Taylor. Nenhum deles começavam a exercer a justiça e fazer as coisas certas. Não, eles começavam a fazer tudo errado, Vinícius.
eles começavam depois que sentar no trono, eles começavam a perverter o direito, não ajudavam a viúva, o órfão, o necessitado, eles não ajudavam mais as pessoas, eles não mais, politicamente, eles não mais exerciam dentro agora da sua função o que era direito, não, eles faziam tudo errado. Eles faziam todas as coisas erradas. A Bíblia diz que Deus olhando do céu, aí Deus, ele vai avisar, Deus envia um profeta e fala: olha, rei, você está cometendo erro. Mas eles não ouviam. Deus enviava outra vez o profeta e falava, e eles não ouviam. A Bíblia diz que Deus já tinha dado o templo para ele. O templo era a coisa mais linda, Ricardo. Hoje nós adoramos na rua, mas Israel recebeu um templo maravilhoso, com muitas salas, com a sala do tesouro cheia de ouro, paredes rebocadas de prata, altares feitos com ouro maciço. A coisa mais bela que você viu era o templo que você via, era o templo de Salomão e as coisas que estavam ali. A glória de Deus tinha repousado dentro do templo, a fumaça tinha entrado no templo, para entrar na casa de Deus, quando Deus entrou naquele lugar, os sacerdotes, os homens de Deus se colocavam de joelho, temiam, Ricardinho, porque a presença de Deus estava ali. Mas com o passar do tempo, eles começaram a abandonar o Deus que deu tudo a eles. Eles começaram a ter um desejo contrário daquilo que Deus tinha declarado na sua palavra, nos seus 10 mandamentos. Porque Deus diz, adorai a Ele sobre todas as coisas. Deus falou para eles, não façam imagem nem embaixo da terra, nem embaixo do mar, nem no céu. Não se faça imagem nenhuma e não caiam na idolatria, porque eu sou Deus zeloso, que visita a maldade do pai nos filhos. E Deus, Ele começou a exortar Israel e fazer Israel lembrar da palavra. Mas Israel não voltava-se para Deus. Israel não queria Deus e começou a ficar perversa e cometer abominações, as orgias, as coisas más, as coisas que você vê hoje são fichinhas comparado quando Israel desviou do caminho. Nós reclamamos de um fluxo hoje que ele faz um barulho, mas o texto bíblico diz, se você lá e você lê, você vai ver o que Israel fazia. O que se faz hoje no fluxo ainda é pouco do que Israel fazia quando estava desviada do caminho de Deus. A prostituição era a coisa mais terrível para Deus. Os homens de Deus, que outrora estavam lá ministrando no altar, agora eles estavam nas ruas, tendo relações sexuais no meio da rua. As mulheres eram prostitutas cultuais, elas faziam de todos os bacanais que você imaginar no meio da rua, e Israel se perverteu. Deus fala para Jeremias, que é contemporâneo do tempo de Ezequiel, e ele diz, Jeremias, eu não vou destruir o povo, porque o povo, eu não gosto dele não. Dá uma volta em Jerusalém, dá uma volta e vê e procura se alguém justo, se alguém que pratica a verdade, se alguém que se coloca na brecha, Alex, para poder pregar a verdade, para dizer a verdade, e eu vou perdoar essa terra, e eu não vou tocar neles. Mas a Bíblia diz que Jeremias foi dar uma volta, e quando ele volta triste. Jeremias olha e vê que ninguém mais quer praticar a justiça, que ficou ao extremo, todo mundo gostava, era um pouquinho aqui roubado, era um pouquinho aqui, e esse pecado de pouquinho em pouquinho, daqui a pouco começou a ficar uma coisa terrível, Ricardo. A Bíblia diz que Ezequiel está sendo preparado para ser um sacerdote. Ezequiel, ele está sendo preparado para ser um sacerdote. Mas a Bíblia diz que Deus vai retirar ele da função de sacerdote e vai colocar ele como profeta. Eu não sei o que você sonha para o teu filho, mas os sonhos de Deus são maiores do que o meu e o seu. O sonho do pai de Ezequiel era que Ezequiel fosse um sacerdote, mas o sonho de Deus era que Ezequiel fosse um profeta. Por quê? Porque o sacerdócio estava corrompido. Porque talvez aquilo que você sonha para você pode te levar na corrupção com os outros, mas o que Deus tem para você não te leva em corrupção nenhuma. A Bíblia diz que Ezequiel também vai ter as visões e revelações, e Deus é meio doido. Por que eu falo? Porque Deus começa a dar visões estranhas, e os homens começavam a ficar perturbados. Quem já teve sonho aqui? Dá glória a Deus. Glória a Deus. E tem sonho que você fala, meu Deus. E para os profetas eram sonhos de destruição. Olha o que o texto vai dizer, que Ezequiel, ele era filho de Buzi, ele era um sacerdote, e ele estava sendo acompanhado no mesmo tempo pelo profeta Jeremias. Só que o texto diz que aqui, quando Salomão ele se corrompeu e trouxe a vergonha e a infidelidade para Israel, o rei Joaquim, que estava na Babilônia, e Zedequias, que ficou no lugar, era mau, e era, olha só, controlado pelo rei da Babilônia.
E a Bíblia diz que Ezequiel, então, ele é levado cativo. Os reis entram em Jerusalém, entram em Judá, e eles agora destroem a cidade. Eles vão até o templo do Senhor, aonde a casa era lugar de adoração, hein, Cadinho? Eles vão lá, arrancam o ouro da parede. A Bíblia diz aqui, se eu não me engano, em Crônicas ou 2 Reis, que eles cortavam um pedaço de ouro e levavam. Eles queimaram a porta do templo, destruíram a casa de Deus. A casa de Deus ficou assolada. Quando Jeremias, ele começa a dizer o que aconteceu, o livro de Lamentações, Jeremias diz assim: e a noiva, que era bonita, que estava com as suas abas, era linda, branca, pura, era uma noiva linda do Senhor, agora ela é uma viúva, sentada, desesperada, sem nada, porque agora a glória de Deus não repousa mais sobre a viúva, porque Deus tinha morrido para Israel, Deus tinha saído do templo. Agora imagine, Ricardo, se nós fosse escolher lugar bonito para Deus falar com nós estava na roça. Por quê? Ezequiel está cativo na Babilônia, ele está preso na Babilônia junto com os outros. Quando aqui o texto vai dizer que aconteceu no 30º ano e no 5º dia, no 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriu o céu e eu tive visão de Deus. Fala, visão de Deus. Visão de Deus. Aonde Ezequiel está para ter a visão de Deus? Exilado, cativo dentro da Babilônia. Então Deus, ele não perdeu o controle, ele está mostrando para Ezequiel: você pode não estar em Jerusalém, você pode não estar na cidade amada, mas ainda está no meu controle e na minha visão. Só que os escravos que estão ali na Babilônia, que são judeus, eles agora estão trabalhando em um canal, e esse canal era para abrir para que um rio passasse. E a Bíblia diz aqui que Ezequiel, quando ele está lá no Quebar, um grande canal que irrigava a parte oriental da cidade de Babilônia, a Bíblia diz que provavelmente os cativos que estavam ali sendo usados para completar a construção daquele canal, a Bíblia nos diz aqui que Ezequiel, quando ele está trabalhando, ele tem uma visão de Deus. Deus abre a visão de Ezequiel e ele vê o que ele não via no templo, ele vê o que ele não via em Jerusalém, ele vê o que ele não viu na cidade amada. E aí Deus vai mostrar para ele: Ezequiel, olha o que você vai ver, outros não viram. É por isso que Deus já começa dizendo para nós: é para você abrir a visão essa noite, é para você começar a entender que Deus vai mostrar para você o que não mostrou para outras pessoas. Agora imagine, igreja, porque Deus daria uma visão a um exilado e a alguém que está sofrendo? Quando Ezequiel, ele está trabalhando e ele tem a visão, ele vê a glória de Deus. O que ele viu, para nós é uma loucura, mas para Deus é a revelação. Ele diz: e veio a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos Galdeus, junto ao rio Quebar. Ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que tinha um vento, e ele era tempestuoso, vinha do norte, em uma grande nuvem, com fogo revolver-se e resplendor ao redor dela, e no meio disso uma coisa com um metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saiu semelhante de 4 seres viventes, cuja aparência esta tinha a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta cujos pés era como de um bezerro, e luzia como um brilho de bronze polido. Debaixo das suas asas tinha a mão de homens, os 4 lados, e assim todos os 4 tinham rosto e asas, e estas se uniam a outra, não se viravam, e iam cada um e andava para sua frente. A forma do seu rosto era como de um homem, à direita, e os 4 tinham o rosto de leão, à esquerda o rosto do boi, e o rosto da águia, e todos os 4 eram dessa forma. Agora pare e pense, essa visão assombrou Ezequiel. Ezequiel fica perplexo, e ele não consegue entender aquelas alegorias, aquele cenário que Deus montou para mostrar para ele o que vai acontecer. Mas a Bíblia diz que Deus já começa agora a mostrar para Ezequiel porque ele está no cativeiro e porque o povo foi levado para o cativeiro. Porque tem hora que nós estamos na igreja, mas nós não entendemos pelo olhar da fé o que está acontecendo na igreja. Tem hora que nós estamos no culto, é uma benção, mas Deus sabe o que você faz por trás dos bastidores. Deus conhece o que eu e você pratica, e Deus agora vai começar a ensinar Ezequiel. No capítulo 2, para nós corrermos, Ezequiel vai agora entrar na sua vocação.
olha o que vai acontecer. E esta voz me disse: filho do homem, põe-te de pé que eu falarei contigo. E entrou em mim o Espírito que falava comigo, e me pôs em pé, e eu ouvi o que me falava. E ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, a nação rebelde, que se insurgiram contra mim, eles teus pais prevaricaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Os filhos são duros de semblante, obstinados de coração, e eu vou te enviar a eles, e você vai dizer a eles: assim diz o Senhor Deus. Eles querem ouvir ou não. Se eles não quiserem ouvir, o problema é deles, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que no meio de vós houve um profeta, há um profeta no meio deles. Tu, filho do homem, não temas suas palavras, ainda que haja sarça ardente e espinhos para contigo, e tu habite no meio de escorpiões. Não tema suas palavras, não te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde, mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixam de ouvir, pois eles são rebeldes. Essas palavras para Ezequiel era uma coisa difícil. Ele vai ter que voltar com uma missão: pregar para o seu próprio povo. E ele não tinha que ir para Jerusalém, que estava destruída. Ele vai agora para voltar para os exilados e vai começar a pregar dentro da Babilônia para os escravos. Ele vai mostrar o motivo real que Israel agora está vivendo em cativeiro. E aí agora nós vamos começar a entrar em alguns detalhes que nós não entendemos de Ezequiel, que nós não entendemos porque Deus foi tão duro com aquela nação. A primeira coisa que Deus é a vocação. A primeira coisa que Deus faz com Ezequiel é a vocação. Ele fala: Ezequiel, o povo será duro de coração, vai ter a cara feia, mas cara feia não assusta profeta. Cara feia não assusta homem de Deus. A cara feia que você faz por não gostar da mensagem, por você não gostar do que Deus está falando, não vai assustar o profeta, porque você quer ir ou não, a palavra de Deus vai ser pregada. E ele vai dizer aqui, a primeira coisa que é: então não tenha medo. Por quê? Porque tem muita gente que quer um ministério profético, mas quando começa a ser perseguido, foge, corre. Por quê? Porque falar a verdade vai trazer problemas, sim ou não? Olha só, olha o que vai acontecer. A Bíblia vai dizer aqui que Deus então dá o rolo para Ezequiel. E aí do rolo ele dá a palavra para Ezequiel. Ezequiel começa a profetizar. Ele começa agora a pregar. Ele começa agora a ensinar. Ele começa agora a dizer o que Deus queria. E ele começa a dizer ao povo para voltar para Deus. Mas como, Ezequiel? Estamos exilados, estamos presos, cativos, como voltaremos? Volte-se, coloque seu joelho no chão. Começa a ter uma vida de humilhação. Começa a se arrepender do que você fez. Começa agora a voltar a fazer o que você fazia antes. O quê? Você tem que parar de roubar como você rouba hoje. Você tem que parar de mentir e voltar a ser verdadeiro como você era. E Deus está falando: volta a Israel, volta a ser verdadeiro, mas dentro do cativeiro. O cativeiro, Jeremias tinha profetizado 70 anos de cativeiro. Não era 7 dias, era 70 anos. Você reclama que Deus não fez nada por você ainda hoje? Deus falou para o profeta Jeremias, e qualquer um que se levantar para dizer qualquer outra coisa iria morrer. 70 anos de exílio. Você imagina, você ficar 70 anos esperando. Por que você não vê Daniel murmurando? Porque ele diz, Jeremias disse que era 70 anos. Porque quem espera na palavra do Senhor, quem ouve a palavra do Senhor, tem certeza que Deus nunca vai te abandonar. Aí a Bíblia diz que Ezequiel começou a fazer o trabalho. Qual que era o trabalho? Eu vou pregar, vou dizer a revelação, eu vou contar o sonho, eu vou contar as visões. Mas a Bíblia diz que Israel começou a perseguir o profeta. E Ezequiel não é amado. O nome dele é: eu vim da parte de Deus para fortalecer a tua vida. O problema é que você não quer o fortalecimento, você quer viver na vida que você está. Aí Deus vai fazer o quê? Ezequiel, vou te dar um recurso, capítulo 5. No capítulo 5 Deus vai falar para Ezequiel: tu, filho do homem, toma uma espada afiada com navalha de barbeiro, e tomarás e farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Tomará uma balança de peso e repartirá os cabelos. Uma terça parte queimará no meio da cidade. Quando se cumprir os dias do cerco, tomará outra terça parte das feridas e ferirás com uma espada ao redor da cidade. A outra terça parte será espalhada como vento. Desembainha o rei a espada atrás deles. Desta terça parte tomarás um pouco e atarás nas abas da tua veste. Deste ainda tomará alguns e lançarás no meio do fogo e os queimará. Dali sairá fogo contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus:
Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém, pula no meio de uma nação, e terras que estão ao redor dela. Ela, porém, se rebelou contra mim, os meus juízos, praticando mal, mais do que as nações que estavam em volta delas, quebrando os meus estatutos, quebrando os meus juízos, e não andaram na minha presença. O que Deus está falando para Ezequiel? Ezequiel, eles não vão voltar porque eles estão quebrando primeiro os meus princípios, estão quebrando a minha palavra. Você pode quebrar muita coisa na tua vida, mas se você esqueceu da palavra, vai ter alguém que vai tratar com você. Agora, olha o que Deus está falando para Ezequiel. No capítulo 5, Deus está falando disso. Na 6ª, ele faz profecia. E ele vai indo, vai falando, ó. Ele vai dizendo. No capítulo 10, Deus vai falar para Ezequiel que Deus daria outra vez o Espírito do Senhor, o Espírito de vida ao teu povo. Mas aonde eles estão? No cativeiro. E eles estão no cativeiro como se tivessem entrado dentro de um túmulo, como eles tivessem entrado dentro de uma sepultura. Lá dentro do cativeiro, eles agora não podem mais sentir prazer. Eles não podem mais viver como eles viviam quando eles estavam livres em sua terra. Porque quando Deus proporciona o melhor para você e você não valoriza, Deus às vezes permite que você passe momentos difíceis, de dificuldade, para você valorizar aqueles momentos que você teve e você não valorizou. Essa é a realidade. Aqui no capítulo 10, o próprio Deus vai explicar sobre o juízo. Ele vai dizer que a casa de Deus estava corrompida. Ele vai dizer que de dia acontecia um culto a Deus, mas à noite era adoração aos ídolos. De dia o povo falava que amava, na hora do culto era glória a Deus, aleluia. Mas quando saía da presença de Deus, voltava às suas práticas abomináveis. Aí Deus falou assim: o que eu vou fazer com esse povo, Ezequiel? Ezequiel começa então a ter a visão clara do que Deus queria. No capítulo 13, Deus então vai falar: Ezequiel, eu mandei meus profetas, mas apareceram os profetas em cena, Ricardinho, que não eram profetas. E dura coisa é quando a gente fica ouvindo profetada para lá e para cá e não obedece a palavra de Deus. Porque muitas das vezes você vai até um profeta, mas profeta que não profetiza a palavra não é profeta. A Bíblia diz em Deuteronômio que qualquer profeta que incitar ou encorajar um homem a viver uma prática que não é de acordo com a palavra, ele tinha que morrer. E quem tinha que matar ele? A pessoa que estava ouvindo. Se hoje nós vamos analisar, Deus, os profetas de hoje mataria mais os profetas de hoje. Por quê? Porque a maioria profetiza a visão falsa, visão do teu coração, visão da tua mente. Inventam visões e revelações que não são de Deus. Mas Deus está nos avisando: cuidado com visão falsa, com sonho falso, dizendo que é o Senhor, encorajando vidas a fazerem coisas que não devem, e falando de visões de Deus, mas não tendo conduta de profeta. Aí Deus vai mandar um recado para Ezequiel no capítulo 13 e no versículo 3. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Por quê? Profetiza, mas não obedece a palavra. Fala que Deus mandou, mas não obedece a palavra. Fala que Deus é bom, que Deus existe, que Deus é maravilhoso, e não obedece. Aí Deus fala: do que adianta falar e não obedecer? Pergunta para o teu filho, quando você fala com ele várias vezes e ele não obedece, pergunta para ele quando você dá aquela chinelada para ele obedecer, se agora ele vai entender o que você está falando. Tem hora que Deus tem que dar uma sacudida na nossa vida. Sim ou não? É eu ou é a palavra de Deus? Vamos lá, nós vamos entrar em Ezequiel 37 ainda. Ele vai dizer aqui: os teus profetas, Israel, são como raposa entre as ruínas. O que tem de raposa nesse tempo? Não dá nada não, Alex, continua. Não dá nada não, Ricardinho, continua. Até a vinda dele. Pode ser naquele dia que você incentivou ele continuar no erro, mas você vai pagar aquele dia. Aqui Deus está falando para Ezequiel: tem muita raposa e pouco profeta. Porque profetiza visão falsa, profetiza o que Deus não mandou. Porque a maior profecia é a pá. Preste atenção, igreja. Não subiste as brechas, nem fizeste muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme no dia da peleja do dia do Senhor. Esses profetas não fazem isso. Profetas que não gostam de fazer nada.
não gostam de colocar a mão no muro para trabalhar como Neemias, não gostam de fazer a obra, mas gostam de pregar o tempo todo, gostam de profetizar o tempo todo, de dizer assim diz Deus, mas quando é a hora de colocar a mão na obra, de levantar o muro, eles não querem fazer. Aí Deus fala: profeta que não gosta de fazer nada, nós temos outro nome para ele. Eles não levantam os muros, eles não permanecem. Eles falam que eu sou um profeta hoje, mas amanhã eles estão negando o que Deus deu para eles. Como pode Deus falar na tua boca que você é um profeta e que você é um homem de Deus, mas agora você começa a negar? Olha para o texto aí, capítulo 13, e vai versículo 19. Agora ele vai falar com as profetisas, porque profeta tem que ter também no nosso meio Eita, você pede para abrir a Bíblia, não sabe, mas profetizar sabe, falar sabe. Olha o que Deus diz, capítulo 13 e versículo 17: tu, filho do homem, põe-te contra as filhas do teu povo, que profetizam do seu coração. Profetiza contra elas agora. Deus mandou profetizar a favor ou contra? Contra. Por quê? Entrega a rola a semana inteira, mas a conduta não está de acordo com o rolo com entrega. Aí Deus está falando para Ezequiel: tá vendo o que você está enfrentando, Ezequiel? Os profetas de hoje e as profetisas não falam a verdade. Por quê? Porque gostam de dinheiro. O sacerdote ensina por interesse. Se Deus não é o Deus que te dá dinheiro, casa, fama e não te der tudo, Ele não é Deus. Não é assim para muitos lugares? Você não deve aceitar a vida que você tem. Então Paulo era mentiroso, Ezequiel era mentiroso, os homens de Deus eram mentirosos. O que Paulo tinha, mas tornava ele tão diferenciado. A nossa geração, nós temos bons templos, nós temos boas igrejas, nós temos bons lugares. Não que nós um dia não vamos ter, entenda, teremos, mas temos que tomar cuidado. Se não consegue adorar a Deus em espírito e em verdade no dia a dia, na hipocrisia vai entrar na igreja e vai dizer que é Deus. Deus está falando para Ezequiel, versículo 18 do 13, e diz: assim diz o Senhor Deus: ai das que cosem invólucros, feiticeiros, para todas as articulações da mão, e fazem véus para a cabeça de todo tamanho, para caçarem almas. Para caçarem almas. Porque tem muita gente assim, ó: Deus me respondeu, então eu vou ali numa feiticeira. Deus não quer falar comigo no culto, eu vou ler uma carta. Aí Deus fala: esse é você verdadeiramente. Você não queria Deus, você queria que Ele fizesse algo por você. Aleluia! E o Deus que Ele quer fazer na tua vida, Ele não quer que você venha aqui hoje e amanhã você venha na feiticeira. Ele quer que você aprenda a depender dEle. Se Ele não te der, Ele vai ser Deus. Se Ele der, Ele vai continuar sendo Deus. Se Ele fazer, Ele é Deus. Se Ele não fazer, Ele vai continuar sendo Deus. Adore Ele em espírito e em verdade. O problema é muita profetada sem resultado. Quereis matar as almas do meu povo e preservar outras para vós mesmos. Por quê? Porque quando é alguém que tem dinheiro, você profetiza. Quando é para alguém humilde, você não atende. Assim estava naquele tempo. Preste atenção: vós me profanaste entre o meu povo por punhados de cevada, de pedaço de pão. Tem gente que profetiza em troca de dinheiro, em troca de sustento. Aí Deus está falando: eu não levantei profeta para isso. Nós vamos chegar lá em Ezequiel 37. Agora o que Deus está falando? Então você está aqui, Ezequiel, com falso profeta, falsa profetiza. O povo está no pecado, está no erro, está na mentira, está fazendo tudo que não presta. E tem profeta dizendo assim: Deus vai abençoar a tua vida. Aí Deus está dizendo: quem vai ser abençoado? Não, preste atenção. O capítulo 22, Deus vai falar uma coisa importante. Abre aí, capítulo 22 e o versículo 4. Olha que interessante. A igreja da glória a Deus. Nós vamos chegar lá em Ezequiel 37. Porque é muito fácil falar de Ezequiel 37. Deus está no vale. Eu vou explicar o que é vale e o que Deus está fazendo com Ezequiel lá. Capítulo 22, versículo 4. Pelo teu sangue, por ti mesmo derramado, tu te fizeste culpada pelos teus ídolos, por ti mesmo fabricados. Tu te contaminaste e fizeste chegar o dia do julgamento e o término dos teus anos. Por isso eu te fiz como objeto de opróbrio para as nações,
e de zombação para todas as terras. As que estão perto de ti e as que estão longe vão zombar de você, vão infamar você, e você vai ficar cheio de inquietação. Eis que os teus príncipes de Israel, cada um segundo o seu poder, nada mais intentam senão para derramar sangue. No meio de ti desprezam o pai e a mãe, praticam extorsão contra os estrangeiros e são injustos para com o órfão e com a viúva. Olha só, despreza as minhas coisas santas, profana os meus sábados. Homens caluniadores se acham no meio de ti para derramarem sangue no meio de ti, comem carne sacrificada nos montes, cometem perversidade no teu meio, descobrem vergonha do seu pai, abusam da mulher no prazo da tua menstruação. Um comete abominação com a mulher do teu próximo, outro contamina torpemente a sua nora, o outro humilha no meio de ti a tua irmã, filha do teu pai. No meio de ti aceita suborno para derramar sangue, usuras e lucro, tomaste extorquindo e explorando as pessoas, os teus próximos extorsão, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor. Eis que eu bato as minhas mãos, eu bato palma para vocês, com o furor, com a exploração que vocês praticam, e por causa da tua culpa de sangue que há no meio de ti, estará firme o teu coração? Olha o que Deus está dizendo. Será que com toda essa prática, no dia em que eu vim te visitar, estará firme o teu coração? Porque Deus trará nós à tona. E Deus vai dizer assim, ó: eu quero abençoar o meu povo, mas meu povo está dessa forma. Quem entendeu, dá glória a Deus. Glória a Deus. Aí Ezequiel está vivendo uma vida de boa. Quem tem família aqui? Boa, todo mundo, ninguém morreu ainda, tá o avôzinho. Dá glória a Deus. Aleluia, valorize isso. O texto vai dizer aqui, ó, para nós entrarmos em Ezequiel, que agora Deus olhou para Ezequiel e viu uma coisa em Ezequiel. Viu que Ezequiel amava alguém mais do que ele. Viu que Ezequiel amava alguém, e essa pessoa poderia atrapalhar a vontade de Deus. Aí Deus falou: Ezequiel, capítulo 24, versículo 15. Fique bem atento, abra a Bíblia todo mundo. Capítulo, isso, olha só. Deus vai dizer para Ezequiel o seguinte: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eis que as súbitas tirarei as delícias dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão lágrimas, nem te correrão lágrimas. Por que ele está dizendo não te correrão lágrimas? De quem ele está falando aí? Da mulher de Ezequiel. Deus está dizendo: tem uma coisa que vai atrapalhar a tua vida, porque o que eu estou fazendo você não vai poder ter sentimento dividido. Você vai ter que aprender: ou é eu, ou é a minha vontade, ou é os teus sentimentos. Aí Deus vai falar para Ezequiel o seguinte: ó, não é para chorar, não é para correr, ó, não é para correr lágrimas na sua face. Geme em silêncio, não faça lamentação pelos mortos, prende um turbante na tua cabeça, mete as tuas sandálias no pé, não cubra os bigodes, não comas o pão que te mandam. Falei ao povo de manhã e à tarde morreu minha mulher. O que a mulher de Ezequiel tinha a ver com aquilo que estava acontecendo com o povo? Ezequiel sabia que o amor era grande pela mulher, e Deus estava falando assim, ó: Ezequiel, você ama ela? Eu amo o povo, eu amo eles, mas eles não me amam. Porque é fácil ter um sentimento pela tua mulher, mas e por Deus? Você tem sentimento? Por isso que quando algo se torna morto na sua vida, você aprende a ter sentimento por quem primeiro? Por Deus. Quando algo acontece na tua vida financeira, sentimental, familiar, você aprende a amar a Deus sobre todas as coisas. Você fala: ó, eu amo a minha esposa, eu amo a minha mulher, eu amo meu filho, mas o teu filho pode te bater, a tua mulher pode te trair, a tua família pode te virar as costas, mas há alguém que nunca vai virar as costas para você, há alguém que vai pegar na tua mão, há alguém que vai te encorajar a vida toda dizendo: não desista, não para, porque eu te amo, diz o Senhor dos Exércitos. E Deus falou para Ezequiel: nada de chorar. A pessoa Deus fala isso para nós hoje? Chora não, hein? Será que o nosso Deus é maluco? É doido da cabeça? Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus veio chamar as coisas loucas e desprezíveis desse mundo. Você tem noção do que Deus está falando? Ezequiel não é para chorar.
Ele fala, olha o que ele diz aqui: falei ao povo pela manhã, à tarde morreu minha mulher. Na manhã seguinte, fiz segundo o que Deus mandou. Fiz segundo o que Deus mandou. Vá você e eu, depois de um luto, fazer o que Deus manda. Será que nós vamos conseguir? Não. Está vendo, antes de nós entrar em Ezequiel 37, o que Deus está falando? Eles estão no cativeiro, mas ainda estão desobedecendo. Eles estão no cativeiro, mas não adoram a Deus. Estão no cativeiro, não se arrependeram. Estão no cativeiro e não reconhecem que a cidade maravilhosa, que Jerusalém foi destruída por causa do pecado dele. Você tem que aprender uma coisa: tem coisa que aconteceu lá atrás da tua vida, foi culpa tua. Aprenda a ter responsabilidade. Aí começou culpa. Ezequiel capítulo 18, começaram a culpar. Não, Deus ele é injusto. Nós praticamos o pecado, nossos filhos que pagam o parto. Deus falou: toda alma que pecar, essa vai pagar o preço. Agora olha o que vai acontecer para nós corrermos. Estou cheio de papel aqui. No capítulo aqui, ó, vai para frente aí, vamos lá. Capítulo 34. Deus vai dar uma exortada em nós aqui agora. Capítulo 34, acha aí. É para ficar com a Bíblia? Amém. Isso, presta atenção. Até chegarmos no 37, que eu vou resumir aqui em poucos minutinhos. Capítulo 34. Vamos ver o recado. Agora é para nós. Porque assim é fácil falar assim, né? Ah, pastor, você pega muito pesado com o povo. Vamos voltar para o altar agora. Vamos voltar para nós. Não é? Para nós que queremos posição eclesiástica. Quero ser missionária, mas não consegue fazer missão. Quero ser pastor, mas não quer pastorear. Olha o que ele vai dizer. Vamos lá? Acharam aí? Quem achou da glória a Deus? Preste atenção na palavra. Preste atenção na palavra. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores. Oh meu Deus, é para favor ou contra? Por que contra? Olha lá. Profetiza e vai dizer o seguinte, ó: ai dos pastores de Israel, que a primeira coisa que eles fazem é apacentar a si mesmo. O que é isso que ele está dizendo? Ele é pastor, mas ele gosta de cuidar dele, não gosta de cuidar dos outros. Ele quer o título, mas não quer a vocação que Deus deu para ele. Aí ele vai dizer: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores, não apacentam as ovelhas. O que ele está dizendo? Cuidado. Comeis a gordura. Eles não comem a gordura? Engraçado, é assim, ó. Quando você está bem, você vai para a igreja, aí você está dando dízimo, a oferta, você dá tudo, é legal. Pô, eu quero você na minha igreja. Aconteceu um problema. O problema é teu, não é do pastor. Aí Deus fala: ele queria o que você tem, a lã e a gordura. Então ele não era pastor, ele era lobo. E o que mais nós vemos hoje é lobo. Se eu vim te abençoar, você é obrigado, é Deus da tua vida, Deus até te usou. Mas se eu vim te contar um problema, o problema não é meu, eu tenho minha vida para resolver. Entenda uma coisa: o mesmo que te abençoa também tem problema. E se você foi chamado como pastor, como profeta, como homem de Deus, e não está disposto a servir, largue a vocação, largue a sua chamada. Porque Deus, ele sabe que muita gente gosta da lã e gosta da gordura, mas não gosta de resolver o problema da ovelha. Quando a ovelha está com problema: ah, pastor, estou com problema no meu casamento. O problema é teu. Uma coisa é te exortar dentro da palavra, outra coisa é eu apontar você. Ele vai dizer aqui, ó: comeis a gordura, vestir a lã, você degola o cevado, mas não apacenta as ovelhas. É eu que estou dizendo ou é a palavra? É a palavra. É o que mais tem hoje, é isso. Ele adora quando você dá um dízimo, uma oferta. Ele adora, mas quando você está na cocaína, quando você está no crack, quando você está no problema, isso é um problema teu. Ele não quer você. Mas deixa você se limpar, deixa você se levantar, deixa você começar a andar certo. Aí ele vai querer você lá. Essa é a vida de muitos hoje. Por isso que nós identificamos o que é profeta e o que é falso profeta. Olha só, e falso pastor. A fraca ele não fortalece, a doente ele não cura, a quebrada ele não liga, a desgarrada, a desviada ele não a torna a trazer, e a perdida ele não busca, mas domina sobre elas com rigor e dureza. Que tem de gente fazendo isso, não é brincadeira. Aí Deus fala: Ezequiel, contra os pastores. Agora, peraí, imagine agora, quem quer ser profeta aí da glória a Deus? Então você vai ter que ir contra o reino espiritual, as obras das trevas. Você vai ter que ir contra os pastores. Você vai ter que ir contra
o sistema político, você vai ter que ir contra a sociedade. Está preparado para falar de Ezequiel? É fácil, mas eu que estou vivendo é difícil, meu irmão. Sim ou não? É difícil. Aí Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, fica calmo, eu quero te mostrar algo. Ezequiel 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. E a igreja vai ler bem alto. A igreja está aí, da glória a Deus. E é isso aí, presta atenção na palavra. Olha o que Deus vai falar para Israel. Deus agora vai encorajar Adriano. Ele vai dizer: ó, eu falei tudo que era aqui que Israel estava falando de mal, sim ou não? Fazendo de mal, sim ou não, igreja? Agora eu preciso ouvir algo bom, sim ou não? Então agora vamos pensar em algo bom. Qual é a primeira coisa? Ó, ele vai dizer aí, capítulo 36 e versículo 26. Ele vai dizer assim, ó: eu vou dar a vocês um coração. Ele vai dar um coração? É porque o que você tem hoje, você acha que você está bom, não. Mas só vai melhorar quando a palavra de Deus entrar aí dentro. Qual a primeira coisa que ele vai dar? O coração. Então por quê? Porque a nossa geração é assim, ó: Deus não quer minha veste, Ele quer o meu coração. Por isso que a palavra tem que entrar na mente, no coração. Se a palavra não entrar na mente e no coração, não é a palavra. Por isso que cuidado com quem vem te adoçar, falar coisas para você. Fala a verdade, ainda que as pessoas virem as costas. Amém, os profetas viram isso. Se eu viver isso, é a palavra de Deus. Agora olha o que ele vai dizer, ó: eu vou dar para vocês um coração e porei dentro de vós o Espírito. Está com letra minúscula aí, Espírito do homem. De novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de... porque tem gente que tem um coração de pedra. Aí Deus tem que vir com o martelo que esmiuça a penha. Deus fala com ele. Quantas pragas Deus enviou para Faraó lá no Egito? Porque ele estava com o quê? Com coração duro. Quem tem coração duro vai conhecer Deus de outra forma. É a realidade. Ele vai dizer aqui, ó: e darei para vocês um coração de carne, porém dentro de vós o meu Está em letra maiúscula? Tá? Um está em minúsculo e o outro tá. Sim ou não? Está em maiúscula? Aí ele está falando: eu vou devolver a vida a você. Por quê? No começo ali, ó, na letra minúscula, ele está falando do Espírito do homem. Ele está falando assim, ó: você tem um coração, tem uma vida, e essa vida que está em você, foi Deus que te deu, sim ou não? Mas você precisa de alguém que vai melhorar mais ainda a tua vida. É o revestimento que está escrito em Atos dos Apóstolos. É quando eles oravam, a Bíblia fala assim, ó: e eles estavam na casa orando, e de repente entrou um vento. Não era um vento que Ezequiel viu no rio Quebar, era um vento impetuoso. E eles começaram agora a ver línguas repartidas de fogo, e começou a descer a presença do Espírito Santo. Quem estava fraco ficou forte, quem estava agora frio começou a ficar forte. E aí hoje Deus está falando para nós: eu vou derramar o meu Espírito na minha nação. Então Deus está dizendo: oh, não acabou. Eu tenho que falar para você tudo o que você faz errado, mas tenho que dizer: há um caminho a seguir. Aleluia. E quem está no cativeiro? A noiva, a amada de Deus. Deus pode levar a noiva dele para o cativeiro, segundo esta palavra, sim ou não? Sim, noiva. Agora como ela está lá, noiva? Ó, lá na primeira fase dela, ela estava com vestido. Lá em Israel, ela está nua, na sua vergonha. Por quê? Porque não obedeceu a palavra de Deus. Porque quem não quer viver o melhor de Deus e desobedece, vai viver a vergonha. Porque Deus exalta, mas Deus abate os exaltados. E ele vai, presta aqui atenção, e ele vai dizer aqui, ó: porém dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Quem vai fazer você andar nos estatutos de Deus? Ele mesmo. Quem te sacode para você vir para o culto? Quem é que fala? Para a louça, para aí o que você está fazendo e vai agora. É o Espírito de... ele faz assim, ó: vai, parou, não é hora de ver televisão, não é hora de estar no celular, não é hora não, desce, vai ouvir a palavra. Por quê? Porque além de vida você precisa do meu Espírito. E hoje é só você ouvindo a palavra. Ela limpa, ela vai na tua mente, no teu coração, ela te fortalece, ela coloca você de pé, porque só a palavra coloca você de pé. Por isso que, ó, entenda, pastor, mas é 1 hora da Bíblia. Ele é 1 hora alimentando o teu espírito, do que você ficar ouvindo 1 hora de babaquice, de coisas que não vai. Deus, o altar tem que ser verdadeiro. Se o altar não tem verdade, quebra o altar, demole a igreja, joga tudo fora, porque quem é o pai da mentira é o diabo. Nós nem entramos no 37. Olha o que vai acontecer aí: porém dentro de vós o meu Espírito,
Farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e observeis. Habitareis na terra que eu dei aos vossos pais. Vós sereis o meu. Vocês serão o meu. O que Deus falou que nós seremos dele? Povo. E eu, olha o que ele vai dizer aqui, ó, presta atenção. E eu serei o vosso Deus. Deus está falando que esqueceu de nós? Não, mas ele falou assim, mas também não esqueci dos seus pecados. Uma coisa é você falar, Deus me abandonou. Deus fala, não te abandonei. É porque onde habita o pecado não há amor. Não tem como. A Bíblia fala, onde está o pecado, Deus não está. Deus tem que convencer você do pecado para ele entrar. Se ele não te convencer, como que ele vai entrar? Aí ele vai dizer aqui, ó, 37. Vamos lá agora? Capítulo 37. Ezequiel, ele está num vale ou num cemitério? É, porque muita gente confunde. Qual a diferença de vale para cemitério? Qual é a diferença de vale? Ezequiel, ele foi levado. Alguém morreu da família dele? A mulher já tinha morrido. Alguém morreu da família dele naquela hora? Não. Ezequiel vai visitar um parente que morreu? Não. Ezequiel está triste no texto? Ezequiel está chorando no texto? Não. O que ele está fazendo lá? Deus está falando para ele, ó, você está no meio da Babilônia. O povo que você está vendo aqui, que você está profetizando, esse povo são os ossos secos. Era um grande exército lá na terra de Israel. Eram grandes homens e era um povo numeroso. Porém, por causa dos pecados deles, eles morreram e eles se tornaram como ossos secos. Mas só que tem 5 estágios. E eu quero falar aqui o primeiro. O primeiro é o inchado. Quando a pessoa morre, qual a primeira coisa que ela faz? Ela começa a inchar, sim ou não? Nós já fomos aqui em enterro. Aí começa a ficar fedendo, né? Então, a primeira característica de uma pessoa sem Deus é o orgulho. Uma pessoa sem Deus, ela é inchada. Ela sabe mais que os outros. Ela não pede perdão. Você vai ver que uma pessoa inchada, essa pessoa, ela está morta e não sabe. Ela perdeu a vida. Por quê? Porque Deus é humilde. Deus é assim. Pode ser um pastor, pode ser um profeta, pode ser um diácono, pode ser quem for. Se for orgulhoso, se não entender que tem que ser humilde, já começa a ter os sintomas da morte. Qual? Começa a ficar inchado. Não é assim? Exibido. Acha-se o cara. Só ele sabe, ninguém sabe. Aí Deus fala, olha o morto da igreja. Ele acha que ele está vivo, mas a primeira coisa que ele perdeu foi a vida. Por que ele perdeu? Porque ele está inchado. Aí, quando começa a passar a ficar inchado, começa a ficar inchaço, porque o primeiro estágio que a gente fica, tem um que é o fresco. Nós estamos aqui, nesse estágio agora nós estamos no fresco. Fala fresco? Tem crente fresco aqui no nosso meio? Eu estou falando de fresco porque nós estamos vivos. Você não usa a expressão? Não, eu quero que esse animal que matou agora. Agora animal fresco, não é? Fresco porque estava naquela hora, ele tinha acabado de matar. Então ele estava ainda com sangue correndo. Então o nosso primeiro estágio é esse, é o que tem vida. Nesse primeiro estágio, você tem que começar a deixar Deus trabalhar na tua vida. Por quê? Porque aonde o sangue está correndo, aonde a vida está em você. Se você não deixa nesse estágio e começa a ficar orgulhoso, aí começa a vir a morte. Porque quando Deus se afasta da pessoa, automaticamente ela começa a morrer. Vive sem Deus, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você encontrou a morte. Porque o salário do pecado é o quê? Agora, quando você está perto de Deus, Deus perdoa os seus pecados. Aí ele fala, você está tendo vida. Aí, a pessoa passa do fresco para o inchado. Depois, quando ela começa a ficar inchada, começa a ficar podre. Fala, podre. Aí é o seguinte, quando ele está fresquinho, quando ele está inchado, não começa a sentir ainda o cheiro dele. O cheiro é os pecados. Aí começa a vir à tona o que o camarada é. Além de ser orgulhoso, era mentiroso. Além de ser orgulhoso, ainda estava no adultério. Além de ser orgulhoso, ainda estava em várias práticas que não agradam a Deus. Aí Deus fala, tá vendo? Essa é a podridão da vida dele. Aí ele está podre, mas ele se acha que está vivo ainda. Aí Deus tem que fazer o quê? Adianta comprar o tchon-tchon, o omini, ter o relógio de ouro? Aí adianta ter a melhor roupa, ter o tênis mais caro? Por quê? Porque está fedendo. As suas práticas sobem às narinas do Senhor como um cheiro mau, a Bíblia diz. Nós temos que ter o bom cheiro de quem? De Cristo, sim ou não? Meu amigo, vou falar uma coisa aqui, não vai servir como piada. Mas você automaticamente, quando você chega perto de uma pessoa que ela está com um mau cheiro, você quer ficar perto dela? Por quê? Porque o mau cheiro te encontra. Aí tem gente que fala, ai pastor, as pessoas não estão perto de mim mais. Qual o cheiro que você está exalando?
da igreja. O filho pródigo, o pai foi atrás dele? O filho pródigo, o pai foi atrás dele? Quem abandonou a casa? Foi o pai ou foi o filho? Então quem teve que voltar? Abandono é diferente. Eu posso buscar o que está perdido, mas o que quis abandonar, não. Porque o que abandona conhece a casa. Sim ou não? Porque você não conhecia, você falou, ó, ixi, meu Deus, eu pequei contra o céu, pequei contra a casa, eu tenho que quebrou o orgulho, porque estava comendo já com os porcos, porque já estava sentindo vontade de comer o que o porco comia. Aí Deus falou assim, tá amassado agora está vivendo esse momento, agora volta, pega o retorno, né, Miguel? Pega o retorno, segue a placa, o GPS de Cristo e volta para casa do Pai. Por quê? Porque se você sair de lá, você vai morrer fora da presença de Deus. Tudo morre, peixe fora d'água, não tem vida. Planta fora da terra, morre. Tudo que tiver fora do habitat natural, morre, meu irmão. Não tem vida em outros lugares, a não ser em Cristo, Alex. Aí ele vai dizer aqui, ó, ele vai dizer uma coisa importante. Ele vai dizer que depois da putrificação começa a aparecer o esqueleto. Fala, esqueleto. Magreza de alma. Você começa a enxergar que aquele cara está morto. Você começa a enxergar, ixi, tem pastor lá, nem vou lá. O cara é homem de Deus, começou o ministério bem, mas ele morreu na caminhada. Todo mundo começa a falar, sim ou não? Não, eu ia lá, ele era benção, Deus usava no profundo, mas ele morreu. Não tem gente que fala isso de pessoa viva? Ixi, ele morreu. O que foi? Aí as fofoqueiras de plantão, os fofoqueiros, porque tem homem fofoqueiro, sim ou não? Não tem as fofoqueiras também? Homem gosta de falar de mulher, mas também tem os homens, que é pior ainda para eles. Não vou mais lá não, você é louco? O pastor está morto. Engraçado, você identifica ele como morto, mas você muitas das vezes não vai lá para ajudar ele. Por quê? Porque quando você vai morrer, ó, Deus tem que preparar o ML, alguém para te vestir, tem que preparar o coveiro. Então Deus prepara até na hora da morte alguém para te ajudar. E você mesmo vivo não consegue ajudar ninguém. Aí Deus ele vai fazer o seguinte, ó, para nós corrermos aqui, ó, só, olha como é que é tão interessante. Depois então de ter a parte de esqueletização, você vai se tornar sequíssimo. Então quando Deus fala aqui, ó, veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor, me deixou no meio de um vale cheio de ossos secos. Ele nota, ele percebe que estão secos, ele sabe que está seco. Mas o interessante é que na ciência aqui, quando a pessoa está nesse estágio, o que falta para ela é ser cremada ou, moer os ossos ali para tornar um pó. Aí Deus está dizendo assim, ó, ele estava vivo, saiu do ventre da mãe, passou pelo estágio da vida, perdeu o meu espírito. Olha só, fica ligado, ele perdeu o meu espírito porque ele se tornou orgulhoso, aí se tornou podre, aí ele ficou seco, ficou sequíssimo e agora ele não está mais vivo. Aí Deus fala para Ezequiel, pode então, Ezequiel, ter vida outra vez? Aí Deus fala para mim e para você, quando Deus te levar no vale, pergunta para Deus se ainda existe vida naquele lugar. Por quê? Se você for colher de julgamento, você nunca vai profetizar para colocar uma nação em pé. Agora vamos lá. Quem são os ossos secos hoje? Você e eu. Em que pecado que você estava que você morreu? Qual era o seu pecado? Eu vim do erro, do mundo talvez do tráfico, das coisas erradas. Outros vêm da prostituição. Outros nem gostam de comentar de onde veio. E se contar, vai passar vergonha. Aí Deus fala, nós éramos todos ossos secos, sem vida, sem Deus. Aí Deus fala para nós aqui agora, quem profetizou na tua vida para que você se colocasse de pé hoje? Alguém que Deus levou para o vale para acreditar que você ainda vai ter vida. Alguém te levou no vale para acreditar que ainda existe vida naquele lugar. Só que o problema é, nossos olhos não deixam mais, cara. Você não consegue olhar mais para um alcoólatra e falar, ele vai largar o alcoolismo e vai viver uma vida com Deus. Porque se você está morto, você não consegue enxergar a vida em outra pessoa. Você não consegue. Agora olha o que Deus está falando. Quem está morto pode ficar exposto os ossos? Eu não. Não. Vamos supor aí, vai. Alguém morre, você chega lá, aí você faz um velório bonitinho, aí você chega lá na outra semana, está o corpo do cara na terra lá, aqui, sendo exposto. O que você vai falar? Irmão, tá errado, sim ou não? Porque Ezequiel vai no vale onde o corpo não está enterrado, ele está exposto. Por quê? Porque quem morre, ele fica exposto. Todo mundo
vê. Todo mundo vê, sim ou não? Ele está morto. Você sabe quem está morto na sua vila. Você sabe quem está morto na tua casa. Você sabe o que está morto em você. Você enxerga. Mas sabe por que não tem vida em você? Porque você não obedece a palavra. Aí você não consegue profetizar. Porque você só pode profetizar se tiver vida de Deus em você. Se não tem vida de Deus em você, como você vai profetizar para outro lá fora que está morto, se você também não está com vida? Está entendendo? Aí olha o que vai acontecer. As características das pessoas mortas é importante. Eu fiquei olhando aqui, ó. Ainda que as pessoas que estão mortas, elas ainda podem andar, mesmo seca, e caminhar sobre a terra. Pastor, tá ficando doido? A pessoa morta não anda. Talvez você veja aqui só para ouvir a palavra. Você estava morto. Você fala. Você come. Aí você fala, pastor, mas eu estou vivo. Está com o espírito só do homem. Mas cadê o espírito de Deus na sua vida? Porque quem não tem o espírito de Deus está morto. Onde eu vou descobrir isso, pastor? Não é muito duro, eu vou na sua igreja, mas não. Porque só pega duro no dia em que você ficar cara a cara com Deus. Você vai morrer? Quem vai morrer da glória? Quem vai morrer da glória? O que você vai falar para Deus? Essa é a maior preocupação que nós deveríamos ter. Ai, pastor, não estou preocupado porque o vizinho vai me perseguir. Esquece o vizinho, rapaz. Ai, pastor, vamos perseguir na igreja. Esquece quem vai perseguir. Eu estou preocupado é que Deus pensa de mim. A partir do momento que Deus pensar de mim, eu não quero saber do resto. Os ossos aqui, olha o que ele vai dizer. Quando uma pessoa, ela morre e ela é colocada no cemitério, sua família ainda, né, vai lá, se preocupa em preservar a sua imagem, ela vai lá e adorna o túmulo, sim ou não? Você faz aquele negócio bonitinho, né? Assim, ó, preste atenção, dá glória a Deus. Glória a Deus. Você vai lá, 9 horas, vou terminar. Aí você vai lá, arruma o jardim, leva a bela flor, não é assim? Aí vai o filho, que nunca fez nada pela mãe, aí ele vai lá chorar. Ô mãe, se a senhora estivesse aqui, Deus fala, arrumou o túmulo, colocou as flores, mas nunca fez nada pela mãe em vida. Aí foi lá, tá lá o filho, enterrado. Aí não beijou, não abraçou, não brincou, não fez nada. Mas vai chorar lá. Ai, o filho. Ai, aí Deus fala, acorda. Você não fez nada por ele, não. Você está como Jesus disse para os fariseus. Adora adornar um túmulo, enfeitar um túmulo. Mas você esqueceu que quem está ali dentro está morto, está do outro lado? Jesus disse para os fariseus assim, ó. Vós sois iguais a sepulcro caiado. Você tem aparência de bonito, mas está morto por dentro. Foi Jesus que disse isso. E se não é para pregar o evangelho que Jesus pregou, a gente para. Ele disse assim, ó, pare com a beleza exterior, comece a trabalhar na tua beleza interior. Deixa a palavra de Deus mudar você de dentro para fora. Aí você vai entender que não é a roupa, você vai entender que não é o carro, não é a casa, porque você vai se tornar uma pessoa melhor. Aí as pessoas vão sentir gosto. Tem muita gente aqui, pastor, a minha casa, isso, aquilo. Eu falo, ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Você já experimentou mudar? Você. Porque você às vezes culpa outra pessoa, que está tudo errado lá. Mas o errado é você. Quando você muda, quem nota? A outra pessoa, que tentou buscar talvez em você alguma mudança a vida toda, mas não viu nada. E você buscou no outro. Não é assim, nós buscamos na pessoa, né? Não, assim, ó, eu sou casado com a ele, eu quero que a Eide faça tudo pra mim. Não, eu quero que o Fael faça tudo pra mim. Ele tem que fazer... Não é assim, a vida não é isso. A vida não é assim. Quando você espera de outra pessoa, você pode se frustrar. Agora, o que você espera em Deus, você nunca vai se frustrar. Vamos terminar. 9:2. A igreja está aí, da glória a Deus. Então, mas a realidade é que estão mortos, mesmo seus belos túmulos, floridos e com bons cuidados. A verdade é que estão bonitos por fora, mas sem vida nenhuma, e são apenas ossos secos. Deus leva Ezequiel para ver os mortos, pois só enxerga os mortos em sua volta aquele que está vivo espiritualmente. Por isso que tem muita gente que às vezes não entende o mundo espiritual. Alguém tem que investir em nós, sim ou não? Eu tenho que enxergar, beleza, amém. O fluxo atrapalha, sim ou não? Mas tem muito filho nosso lá, né? Eu vejo o cristão falando assim, ó, tem que parar com barulho, sim ou não? Tem, barulho incomoda, mas o tráfico não incomoda? A prostituição não incomoda? O barulho incomoda. O barulho, mas o tráfico de droga toda semana. A K9 todo dia destruindo. Não incomoda. Nós só tem que parar. Você quer dormir?
Eu quero ver você dormir com a consciência, sabendo que você poderia fazer o melhor e você não fez. Você sabendo que poderia ter barulho, mas você fez barulho também. Por quê? Porque o que nós olhamos para o vale de ossos secos que é hoje, que é os jovens que estão na droga, na prostituição, na mentira, no adultério, ou que estão perdendo a sua vida em qualquer outra coisa, são ossos secos para nós. Mas quem tem a palavra de Deus não enxerga dessa forma. Você não era um osso seco? Quem aqui não gostava de uma cervejinha? Quem aqui não visitava lugares noturnos à noite sem a mulher saber? Ou eu não posso dizer a verdade, ou a igreja tem que falar a mentira. Você era um osso seco. Pastor, você está defendendo? Não, eu não apoio o erro. Porque não adianta eu falar de um e viver com os outros erros. Não adianta eu querer defender uma coisa e as outras eu não falar. Não adianta, o tráfico de droga mata, a facção mata, tudo que não presta em nossa volta está matando e nós estamos se preocupando com outra coisa. Tua vida espiritual, se você está morto espiritual e você não consegue enxergar, você está preocupado com outras coisas da vida dos outros. Deus falou, você não ora, não busca, não lê, não se preocupa com você, mas está preocupado com outra coisa. Aí Deus fala, ei, tira a sua visão da mente do vizinho, da cabeça do vizinho, da casa do vizinho e começa a focar em você, porque a diferença vai vir nós colocando o joelho no chão, é nós orando, buscando, pregando a palavra. Aí sim Deus vai fazer uma grande diferença. Avivamento é quando o jovem larga o crack e ele chega aqui chorando dizendo, Senhor, ó pastor, agora eu não sirvo mais ao mundo, mas eu sirvo ao Senhor. Aí sabe quem vai perder? A biqueira. Quem vai perder a facção. Porque da mesma forma que o traficante está no erro, da mesma forma que a prostituta está no erro, e nós temos que pregar, esse lugar é um lugar levantado para isso, para ganhar almas, não para comprá-las, não para subjugá-las, mas nós estamos aqui para ganhar almas. Andar a sua, porque se a igreja não dá oportunidade para você, o inferno todo dia vai dar uma oportunidade. Saia da igreja hoje, vire a esquina, entre num bar e ele vai te vender bebida e ele não vai falar assim, ó, você era da igreja. Saia daqui hoje, vai numa biqueira e vai comprar uma maconha, cocaína, crack. Ele não vai dizer para você, ei pastor, você era da igreja para com isso. Não, ele vai vender. Se o diabo te dá uma oportunidade, por que a igreja não te dará? Por que a igreja fecharia a porta? Nós reclamamos de muitas coisas, mas o álcool mata todos os dias. Todos os dias. Quantas pessoas não perderam a vida no álcool? Essa é a realidade. Nós estamos no meio do... Você está no meio, meu irmão. Você tem que olhar, profetiza, abre a tua boca. Ou você só é profeta na hora do culto, ou você só roda na hora do culto, ou você na hora do culto, você é o profeta da galáxia. Assim nós enxergamos quem é os profetas. Por isso que nós estamos numa dificuldade, sim ou não? Sim ou não, igreja? A igreja está aí, da glória a Deus. Aqui, Deus vai falar. Então perguntou, filho do homem, eu quero perguntar, pode reviver esses ossos? Sim ou não, igreja? Agora eu quero perguntar, quem vai profetizar? Cuidar da sua vida é fácil. É fácil? Porque você só se preocupa com o seu problema. Profetiza. Abre a sua boca. Em vez de reclamar, profetiza.